Esse livro é da minha saudosa avó. Ela comprou desse homem mesmo. Ele tinha passado lá pelos idos de 1960 pela nossa igreja aqui em Americana, e ela comprou esse livro e guardou. E eu, quando cresci, fiquei homem, moço, e me converti, eu devorei esse livro, e eu tenho lá em casa. Nunca, pena que não foi mais editado, mas eu tenho assim uma estima muito grande o livro Por que Deixei a Indústria do Crime, a biografia de um homem perverso demais chamado Narciso Lemos de Almeida. Esse homem, irmãos, o que você pensar aí de mal, ele fez. Ele foi preso 72 vezes. De mortes cara a cara que ele matou assim, presente, que ele viu morrer, foram 12 homens que ele matou assim, corpo a corpo, cara a cara, fora os que ele matou à distância, em tocaia, porque ele era matador, contratado, matador pistoleiro, e ele matou à distância. Ele não tem certeza se mas alvejou, acertou, não sabe se matou, mas com certeza 12 homens ele matou. Esse homem era terrível. Ele andou junto, ele era primeiro auxiliar do famoso Lampião, o rei do cangaço. Você imagina o tipo de homem que era esse? Aos olhos humanos, um caso perdido. Aos olhos humanos, só a morte. Pena de morte era pouco para um homem desse. Talvez ser executado na cadeira elétrica e depois ainda fuzilar para poder ter certeza que morreu mesmo. O bicho era ruim. Mas um dia, Narciso Lemos de Almeida estava aqui em Santos, fugindo da polícia. Ele era procurado por todo o Brasil. Aqui em Santos, andando pelos subúrbios ali do Porto Santos, ele se encontrou assim meio sem querer, mas a gente sabe que em tudo tem um propósito de Deus. O Espírito de Deus vai soprando por onde quer, e a gente não sabe como é que esse mover de Deus. E andando ali por Santos, ele surpreso se encontrou com o antigo companheiro do cangaço lá do Nordeste, também em Santos. Eles se cruzam numa viela, numa rua estreita, eles se cruzam e eles se conhecem. Eles eram amigos de morte, de tiroteio, de perseguição, de fuga, de miséria lá no Nordeste. E ele correu abraçar o amigo, e esse amigo já tinha sido alcançado pelo nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. E ele era um pastor. Esse homem se converteu, isso lá pelos idos de 1960, né? Ou um pouquinho antes de 60, 50, alguma coisa. Esse homem se converteu e feito meio a machado, né? Naquele tempo os poucos eram seminários, e a gente costumava dizer que aqueles pastores feitos a machado, assim, não tinha curso, mas precisava muito de obreiros, de pessoas dispostas. E aquele homem se dispôs, e ele era pastor de uma pequena igreja lá em Santos. E ele recebeu o abraço de Narciso, abraçou Narciso e olhou assim por Narciso e disse: Narciso, como é que está a sua vida? E ele disse: eu estou por aí, estou doido para matar. Eu tenho uma vontade doida de matar, de fazer o mal. Como é bom fazer o mal. E ele disse: olha, então nós estamos em lados opostos agora. Disse: como assim? Sim, porque eu não estou mais nessa vida, não. Disse: por quê? Ele disse assim: porque hoje Jesus Cristo está no meu coração. Disse: o quê? Você virou crente. E ele disse: oh, e que virada que foi essa? Deus mudou a minha vida, e em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Aleluia. E aí ele olhou assim, bem nos olhos daquele homem horrível, sanguinário, e ele disse assim: olha, Narciso,
Se Jesus não entrar nesse seu coração duro como pedra, perverso, maligno, você vai morrer e vai para o inferno. Eu disse: como é que é? Eu disse: você vai morrer e vai para o inferno. E olha, pelo tanto que eu conheço você, quando você entrar no inferno, você vai sentar direto no colo do capeta. Você não vai ficar nas rebarbas do inferno, não. Você vai no colo dele. O quê? Se é isso mesmo, muda, homem, enquanto é tempo. O Narciso escreve no livro dele que subiu ao coração dele um ódio tão grande daquele homem, que naquele mesmo instante ele resolveu matar aquele homem. E ele escreve assim, que na mesma hora ele pensou: quem é que tem autoridade para mandar o Narciso Lemos de Almeida para o inferno? Um homem desse, se está vivo, tem que morrer. E ele olhou assim e disse assim: onde é que é a sua igreja? Ele disse: a minha igreja é na rua tal, no número tal. Ele disse: então tem reunião hoje lá? Você tem? Sim, então eu estou lá hoje, pode esperar. E o pastor ficou alegrinho e falou: vai mesmo, seu perdido, aparece lá, filho das trevas. Se não, eu vou sim, pode esperar, espera que eu vou. Diz ele no livro que ele vai para casa, o esconderijo que ele está, né? Pega 2 revólveres, carrega os 2 revólveres e coloca ainda sobressalente no bolso do paletó, naqueles idos de 50 e pouco, quando todos os homens usavam terno, né? Chapéu, terno. No bolso do paletó ele coloca 10 balas sobressalentes, 2 carregadas na cintura e 10 sobressalentes. E ele vai para a igreja às 5 horas da tarde. O culto era 7h30, mas ele escreve assim que ele estava tão desesperado para matar aquele homem que ele chegou cedo, estava claro ainda. Ele ficou na porta da igreja andando, que nem um cachorro louco, andando, esperando abrir para matar o pastor. E ele pensou: mas não vou só matar ele, não. Eu tenho bala aqui para dar para vários crentes. Eles vão ganhar de presente também. E eu vou dar uns tiros para cima também. Vai ser crente saindo até para a janela. Quando uma igreja abriu, ele foi o primeiro a entrar. A história diz que ele sentou e abriu assim o paletó e deixou bem assintosamente assim o cabo dos revólveres aparecendo, os revólveres fiados aqui da cinta. Ficou mostrando assim. Disse quando os irmãos iam chegando e eles iam entrando na fileira assim para dar um abraço, saudar ele. Quando eles entravam assim, viam os revólveres, aí saía e voltava. E entrando assim, e saía. E ele ficou sozinho no banco, os olhos vermelhos com sangue. Você imagina uma legião de demônios. Você imagina a sede de morte. Ele sentou num lugar bem ajeitadinho, porque ele era matador profissional. Ele disse: aqui eu não erro de jeito nenhum. Isso é na cabeça, tipo sol. Tem que sobrar bala para a irmandade. E quando o ex-colega de cangaço chega, o pastorzinho chega, sobe no púlpito, ele já leva a mão na arma para tirar e matar. Mas quando ele leva a mão na arma assim, o pastorzinho todo animado diz: meus irmãos, Deus está aqui, nós vamos começar esse culto já, lendo a palavra de Deus. Aí ele: não, fica chato dar tiro agora enquanto lê a palavra de Deus, deixa ler, terminando de ler, eu mato ele. E o pastor leu. Quando terminou de ler, ele levou a mão, levou para tirar. O pastor disse assim: agora, meus irmãos, vamos invocar a presença de Deus em oração. Feche os
começou a orar. Eu disse: não, fica bem matar agora não, está orando, fazendo essa reza aí, fica uma coisa desagradável, não convém não, deixa acabar a reza, depois eu mato. Acabou a oração, ele foi levar a mão no revólver, o pastor disse: vamos cantar um hino para a glória de Deus, e eu tenho um hino predileto aqui, e era para ele: ó, que cego eu andei, perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. E ele disse: vamos cantar forte, meus irmãos. E a igreja foi cantando. Ele disse: bem, está muito alegre, isso não fica bem matar agora, pastor, espera cantar, depois eu mato. E meus irmãos, esse homem que entrou para matar aquele moço e dispersar aquela multidão de gente, entrou para matar, e ali no seu lugar ele morreu para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. A história dele diz que quando ele deu conta, ele estava bem na frente, sozinho, de joelhos, chorando desesperadamente e clamando perdão de Deus. E há um relatozinho na história dele que eu gravei na minha mente, nunca me esqueci. Ele disse assim, que naquela primeira noite, depois, aquela noite que ele se converteu ali, ajoelhou, chorou e abriu a alma, naquela noite, quando ele deitou, era como se ele tivesse passado por um processo. Ele nem talvez tivesse noção, mas ele tinha passado mesmo. E ele disse assim, que era como se ele nunca tivesse existido. Aquele passado tinha acabado, e ele era agora uma nova pessoa em Cristo Jesus. Foi à delegacia, se apresentou. A história diz que ele levou os revólveres, foi chegando, e quando o delegado viu ele chegando, conhecido já do jeito que ele era, quando o delegado viu ele vindo assim, diz que o delegado saiu pela outra porta correndo, ficou lá no pátio da delegacia. Ele entrou, botou as duas armas em cima da mesa e foi na janela e chamava o delegado: vem cá, delegado, pode vir. Cumpriu pena, pagou por todos os seus crimes e depois andou por esse Brasil. E eu já tive o privilégio de muitas igrejas desse Brasil, que lá pelos anos de 60, 65, 68, mas isso tinha passado. Quando eu conto essa história, alguns velhinhos de muitas igrejas, quando já por esse Brasil, dizem: pastor, eu conheci ele pessoalmente, ele esteve aqui. Irmão, quando Jesus Cristo entra no coração da gente, tudo o que passou fica para trás, e eis que tudo se fez